Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de física, tá? Hoje a nossa aula vai ser bem objetiva. O que nós vamos fazer? A partir de um gráfico, tá? Posição em função do tempo, nós vamos determinar a função horária do movimento, tá? Ou a equação do movimento. Todos já vimos que a equação geral é D igual a DO mais a velocidade vezes o tempo. Onde aqui a posição final, posição inicial, velocidade e tempo. E para escrever a função de um determinado movimento, nós temos que substituir o DO e a velocidade, certo? Encontrar esses dois valores no gráfico. Então, eu vou partir direto para os exemplos, porque a gente já viu como é que funciona, como é que monta a partir do enunciado. Mas a partir do gráfico. Então, no nosso gráfico, vejam vocês, aqui, ó. Nós temos a posição inicial, que é 5, tá? 5. Ó, aqui é a posição no eixo Y. Então, a posição inicial é 5 e a posição final é 45. Lembrando sempre que o início é onde a linha gráfica corta o eixo da posição. Então aqui eu já tenho a posição inicial, já tenho o DO. Então no meu gráfico, no exemplo 1, o DO é igual a 5 metros, como está no gráfico. Repito, aonde a linha gráfica corta o eixo da posição, o eixo vertical, é a posição inicial, o DO. Já tenho o DO, só substituir aqui, ó. E agora falta velocidade. Bom, velocidade é a variação da posição dividido pelo tempo. E a variação da posição é posição sempre final menos posição inicial. Então, olhando no gráfico, ora, gente, o 5 é a posição inicial, ó, onde quando o tempo é 0, a posição é 5, aqui é o DO. E o tempo 5 segundos, a posição é 45, aqui é o D. Tá? A gente tem que olhar dessa forma aqui, onde corta o eixo, a posição inicial, e depois a gente acha uma outra posição que vai ser o D. Então, posição final, 45, menos a inicial, que é 5. Então, ΔD igual a 40 metros. Então, vamos calcular a velocidade, que vai ser ΔD, 40, dividido pelo tempo, que é 5. Tá? Então, a nossa velocidade igual a 40 dividido por 5, 8 metros por segundo. Então, nós temos o DO, que é igual a 5, e a velocidade, que é igual a 8. Então, a nossa função ou equação da posição é D igual a 5 mais 8 vezes o tempo. Não substitui o tempo. Muitos vão querer pegar o tempo aqui e substituir. O tempo eu não substituo, tá? Tá aqui, ó. Essa é a equação da posição deste movimento. Tá? É bem tranquilo, pessoal. Muito fácil. Vamos fazer o exemplo 2. Tá? Só deixa eu dar uma... O exemplo 2, então nós temos o seguinte. Veja, aqui é uma função crescente, né? Tanto é que nós vimos que a velocidade é positiva. Aqui é uma função decrescente. Mas olhem bem o gráfico. Ó, quando o instante é 0, aqui, qual é a posição? A linha gráfica é essa aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó. Certo? Pontilhado é só para localizar esse ponto. Então, quando o tempo é 0, a posição é 35. Então, eu tenho que, nesse movimento aqui, no exemplo 2, certo? A posição inicial é igual a 5 e a posição final, o D, é igual a 10. Opa, 35, 35 e o D é 10. E o nosso tempo é 5. Então, a partir disso, nós vamos construir a nossa equação da posição. D igual a DO mais VT. Repetindo aqui no gráfico, ó.
Posição inicial é onde a linha gráfica intercepta o eixo vertical. 35, esse aqui é o DO. Depois, quando o instante é 5 segundos, tá? Nós temos a posição igual a 10. Então, o D é 35, o DO é 35 e o D é 10. Tá? Então, agora eu vou calcular a velocidade. Para calcular a velocidade, preciso do ΔD. Então, o ΔD é posição final menos posição inicial. Quem é a posição final? Olhem bem, a posição final é 10 menos 35. Então, ΔD, 10 menos 35 dá 25, tá? Então, vou calcular a velocidade, que vai ser 25, dividido pelo tempo, que é 5, menos 25 aqui, ó. 10 menos 35 dá menos 25, então, menos 25 dividido por 5, eu tenho uma velocidade de menos 5 metros por segundo. Então, D igual, quem é o DO? O DO é 35, menos a velocidade, que é 5 vezes o tempo. Essa é a função horária, ou equação da posição, tá? Repito, ó, por que a velocidade é negativa? Um dos motivos é porque a linha gráfica é decrescente, então quando ela é crescente a velocidade é positiva, quando ela é decrescente a velocidade é negativa, tá? É bem tranquilo, pessoal, bem fácil. Vamos para o próximo. Então temos outro gráfico aqui. Vamos lá. Ó, onde é que a linha gráfica corta o eixo vertical? Aqui no menos 20. Então esse aqui é o DO. E depois no instante 10 segundos, ó, quando o tempo é 10, a posição é 60. Esse aqui vai ser o meu D, tá? Então vamos lá. Bom, o DO eu já sei que é menos 20. Agora eu vou calcular o ΔD para poder calcular a velocidade. D menos DO. Então, ΔD é igual. Quem é o D? Posição final. 60, tá? 60. Menos o DO, que é menos 20. 60, ó, menos a posição inicial, que é menos 20. Então, 60 mais 20 vai dar 80, que fica positivo, tá? 80 metros. A velocidade é o ΔD dividido pelo tempo. Então, a velocidade é igual a 80 dividido por 10, vai dar uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, posição inicial é menos 20 metros, velocidade 8 metros por segundo, D igual. Posição inicial, menos 20, mais a velocidade, 8, vezes o tempo. Lembrando que eu não substituo o tempo, só uso ele para calcular a velocidade. E aqui eu poderia fazer, depois de determinar essa equação da posição, tu pode perguntar qual é a posição, né, quando o tempo é igual a 20 segundos. Por exemplo, tu vai substituir D igual a menos 20 mais 8 vezes 20. D igual a menos 20 mais 160. D igual a menos 20 mais 160, 140 metros. Então, a partir o tempo a gente não substitui, porque quando ele te der o tempo, aí sim tu vai substituir. Então, tu substitui sempre a posição inicial, tá? E a velocidade, certo? Vou fazer um gráfico aqui um pouquinho maior, tá, gente? Olha só. Um gráfico aqui, um pouquinho maior. Aqui é o D, aqui é o tempo. Ó, se o gráfico, tu tem que cuidar isso aqui, ó, o gráfico, onde ele intercepta o eixo da posição, o eixo vertical, aqui é o DO. E a velocidade tu vai calcular, então quando ele te dá o tempo, tu vai ter uma outra posição, essa posição vai ser o D, tá? Certo? Bem tranquilo hoje, né, pessoal? Então assim, eu vou deixar uma lista de atividades para vocês, façam para reforçar
os conteúdos e depois enviem para mim. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.